Fala do Helios Airways 522. Ah, o Helios é o... Ah, eu vou contar a história toda aqui. Assiste o filme lá, o vídeo lá no meu canal. Esse é um que despressurizou. Eles... Teve uma manutenção à noite. Os caras deixaram a válvula de pressurização do avião, o seletor da válvula, fora de posição. Tá. Aí chega a tripulação, não faz o checklist direito e decola com essa posição em manual. A válvula é em manual. Então o avião não começou a pressurizar sozinho. Porque precisa fechar. A válvula, ela modula, né? Ela vai fechando e vai pressurizando. Sei. Conforme sobe, aí o avião é esperto. Ele fala, pô, não tô pressurizando. Aí começa a dar alarme. Aí deu o alarme de cabine. E os caras confundiram o alarme como se fosse um alarme de trem de pouso. E tenta silenciar o alarme de trem de pouso. É. E ao mesmo tempo, um dos dois era alemão, um dos tripulantes era alemão, e o outro era grego, e aí a comunicação não fluía direito. O fato é que em nenhum momento eles pararam de subir. E aí, conforme você vai subindo e vai sendo privado de oxigênio... Você vai perdendo a consciência. Vai perdendo a consciência, já não entende direito o que está acontecendo. E aí, apaga os dois. Quem está lá atrás chega a uma altitude que aí as máscaras de oxigênio caem. Os passageiros devem ter vestido a máscara. Mas o avião continua subindo, ao invés de parar. Ele vai, porque está programado, né? O tal que você falou do voo. Então, o voo... Aí ele para na altitude de cruzeiro. O oxigênio dos passageiros ele dura 15 minutos. O dos comissários, que tem umas garrafas portáteis, esse dura bastante, dura até 1 hora e pouco. Tanto é que quando esse avião não responde mais ninguém e começa a voar autônomo, disparam os caças atrás dele para ver o que está acontecendo. E quando os caras chegam no avião, interceptam, eles olham que as janelas estão embaçadas já, né? Que é o sinal de que despressurizou o avião. Mas eles conseguem ver que uma pessoa está viva ainda, que é um comissário de bordo. E esse cara tinha até um curso de piloto, alguma coisa assim, e ele tenta chegar na cabine, mas ele não consegue. E na cabine os dois já estão apagados. Não consegue porque ele apaga também. É. Ah, tá. E aí o avião fica voando sozinho até acabar o combustível. Aí quando acaba o combustível, nunca acaba das duas asas ao mesmo tempo, né? Então acaba de um primeiro, aí o outro, ele começa a fazer uma curva, quando perde, e ele vai descendo e bate no morro lá e morre todo Tem mundo. um livro que vai virar filme aí, que é O Sobrevivente, não sei se você já leu. Não. Que é do maluco de uma religião aí, que o cara rouba um avião, pousa com todo mundo, faz os tripulantes, depois que volta a voar, deixarem no piloto automático, pulam de paraquedas e ele narra a história dele até o avião acabar o combustível. E vão fazer um filme desse. Que é isso, é o cara contando a vida dele, de como ele chegou até ali, só que ele sozinho num avião. E vai até acabar o combustível. Narrando o próprio fim. O sobrevivente chama. Mas, Olito, nesse caso, onde a pessoa apaga, talvez seja a menos dolorida das mortes, que pelo menos Sim. Né? Não sente. Não sente. É? Né? Perde sentido. Perde né? sentido, você fica com sono e você dorme. Tá. E é louco porque... O equivalente no mar seria a hipotermia, né? Um caso mas severo... não é muito aos pouquinhos? cair na água. Caso severo de hipotermia, você perde a consciência, né? E aí o passo seguinte é você morrer afogado, porque você perdeu a consciência, mas pelo menos você... Não morre afogado. Não morre afogado. Não sente Porque morrer afogado deve ser horroroso. Deve ser horrível, né? Eu nunca morri afogado, mas deve ser horroroso, Por quê? né? Porque entra água... Imagina você ficar sem ar, cara, engolindo água. A hipotermia. Mas por outro lado, tem uma história fantástica, eu lembrei aqui, tô falando de hipotermia. Por outro lado, a hipotermia, ela pode gerar, em algumas situações, um negócio que é quase um milagre. Aconteceu um fato em 2014, se não me engano, na Dinamarca. Era uma escola de adolescentes que faziam treinamentos com barcos a remo. Então eles levavam os alunos para fazer o treinamento numa região de fiordes, assim. E água muito fria, inverno. E eles estavam fazendo um treinamento, e se não me engano eram umas
uns 15 alunos e um professor, não, 2 professores e 15 alunos numa canoa, remando na competição, mas era um dia de vento muito forte, a canoa virou. Todos eles estavam de colete salva-vida, exceto um professor. Um dos professores estava sem colete salva-vida. A canoa virou e parte dos alunos ficou coberto embaixo da canoa, ela virou em cima deles, a outra parte caiu na água. Os que caíram na água, o professor falou, remem, nadem para a margem. Aí eles foram nadando, sofreram para até chegar na margem, mas chegaram na margem, uns 7 ou 8 chegaram na margem, caminharam, pediram socorro, veio resgate, foi no primeiro mundo, né? Mas aqueles que ficaram embaixo da canoa, eles ficaram dentro d'água e eles sofreram a hipotermia. Quando o resgate chegou, desvirou a canoa e viu que só o professor que tinha sumido, o único que estava sem colete salva-vida, não estava mais, nunca foi achado. Mas os alunos estavam lá, só que eles estavam clinicamente mortos. Eles não tinham... A temperatura corporal deles, se não me engano, estava em 16 ou 17 graus. Então eles estavam clinicamente mortos, não respiravam, não tinha batimento cardíaco, não tinha nada. Mesmo assim, eles foram resgatados, obviamente, e levados de emergência para um hospital em Copenhague. E quando chegou no hospital, o médico que atendeu eles resolveu, como última tentativa, fazer um procedimento de reaquecimento gradual do sangue das pessoas. É uma técnica que a cada, se não me engano, 10 minutos você aumenta 1 grau na temperatura do sangue do corpo. O objetivo era, de alguma forma, fazer o organismo voltar. Só que uma chance absurda de deixar sequelas neurológicas e tudo. E o que aconteceu de mais extraordinário nessa história é que eram 7 ou 8, não me lembro, todos eles voltaram O quê? à vida e com 0 sequela. Nenhuma sequela. Virou um documentário muito bacana. Carne congelada, né? A explicação... Tem um documentário muito interessante na BBC sobre esse caso. Barato. É o seguinte, quando o corpo entra num colapso desse, ele reserva toda a energia para os órgãos realmente vitais. É igual a pane elétrica lá que desliga o entretenimento a bordo, né? E isso dá um burnout, assim, desliga o organismo da pessoa, mas mantém os órgãos vitais, embora não tenha batimento cardíaco nem respira. Como que eles ficaram, se não tem batimento cardíaco? eles ficaram 2 horas. Assim, tipo, Eles ficaram 2 horas nesse quadro. Entre o momento que eles foram resgatados. Cara, eu queria conversar com essas pessoas para ver o que elas viram, né? O que elas sonharam, né? Elas morreram, né? O momento que eles foram resgatados, até o momento que eles voltaram a si, foi voltando um atrás do outro, passou cerca de 2 horas. Cara... Eles ficaram 2 horas clinicamente mortos e voltaram. Mas sabe o que acontece com o clandestino de avião também? Que entra no trem de pouso. Sim, e aí o cara fica com baixíssimo oxigênio e menos 50 graus. Aí o cara entra nesse estado de hipotermia. E alguns, depois que o avião pousa, que começa a aquecer ali o sistema hidráulico e tudo, o cara volta à vida. Mas sabe o que salvou eles? Por que eles não morreram afogados? Já que eles estavam apagados dentro d'água. Porque estavam de colete salva-vida. Estavam boiando. Então, e eles tiveram a sorte de ficar de cabeça para cima, porque às vezes o colete salva-vida te deixa de cabeça para baixo. Então você morre afogado do mesmo jeito. Todos eles ficaram com a cabeça para fora. Então, de certa forma, eles não morreram, eles não engoliram água. Entendeu? O organismo desligou. Foi uma coisa assim extraordinária, inédita. Nunca antes esse procedimento havia salvo tanta gente no mesmo momento. Eu não sabia que tinha esse procedimento de aquecer o sangue.